Ó, alimentação saudável, hein? Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Exercício físico, para garantir o quê? Qualidade de vida, né? Qualquer fase da vida é importante. Quando o assunto é manter o equilíbrio físico e mental durante a menopausa, comer bem, se exercitar, ganha um papel ainda mais importante, fundamental. A recomendação é de realizar pelo menos 30 minutos de exercícios aeróbicos e até musculação por dia. Esse é o assunto da reportagem da série Quem São Elas de hoje. Vamos ver? Ela tem 68 anos e é uma atleta. Quem a vê correndo não imagina que a dona Eni começou a rotina de corredora há 7 anos, depois de assistir a uma corrida com os filhos. De lá para cá, já são 227 medalhas e 102 troféus, que significam muito para essa senhora, que teve que parar as atividades por quase 2 anos para se tratar de um câncer na boca. Fui operada em janeiro de 2018 e foram feitos 35 rádios e 7 químio. Então eu fiquei muito frágil, muito fraca. Ainda se recuperando das intervenções e sentindo dores crônicas, ela voltou aos treinos. E dia sim, dia não, corre 12 quilômetros, às vezes com o auxílio do Kangu Jump, essa bota que imita os trejeitos de um canguru. Para ela, a idade não é, nem nunca foi empecilho. Infelizmente é uma exceção, né? Mas agora eu estou vendo bastante mulher já até da minha idade para mais, e até tanto é que eu nem estou mais ganhando troféu. Tem umas velhas bem mais ligeiras que eu agora. A menopausa chegou para Dona Eni há quase 20 anos, aos 50, e ela não teve nenhum dos sintomas descritos por quem já passou por isso. Até hoje eu não sei o que é menopausa, o que é calorão. Para mim é só que não veio mais menstruação, só. E eu vejo muitas mulheres bem mais jovens reclamando de enxaqueca, de calorão e não tem vontade de nada, irritação. Eu digo, eu não tenho nada não tive nada disso. A dona Eni é atleta e durante a vida inteira esteve em movimento. Por isso, não sentiu os efeitos da chegada do climatério. É importante que as mulheres que estejam passando por esse período pratiquem exercícios físicos, já que a ciência comprova que eles amenizam e muito os sintomas dos famosos calorões. A gente tem aqui no cérebro uma parte do cérebro chamada centro termorregulador. Esse centro termorregulador é comandado por várias substâncias, endorfinas, neurotransmissores e tal, que são os que controlam a temperatura do nosso corpo. O estrogênio, que é produzido lá no ovário, é um dos controladores. Então, esse controlador vai embora, porque o estrogênio cai quando a gente entra na menopausa, e aí a gente tem esse calorão por causa disso. Mulheres que fazem exercício físico, atletas, por exemplo, elas têm muito menos calorão do que a gente. Por quê? Porque elas produzem uma quantidade grande de endorfinas e essas endorfinas vão controlar aqui em cima o nosso suor. Além das ondas de calor, outros sintomas podem ser amenizados com a prática de exercícios. Ela ajuda também a manter massa óssea, a aumentar a massa óssea também, a evitar a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, né? Ajuda a amenizar a hipertensão, a prevenir hipertensão, diabetes e todas essas doenças crônicas que estão cada vez aparecendo mais. 25% das mulheres têm a sorte de não sentir os calorões e passam pelo processo sem nem perceberem. O climatério, mais conhecido como menopausa, dura em média 25 anos, dos 40 aos 65. É a fase em que o organismo cessa o período reprodutivo e as mulheres sentem no corpo a redução do metabolismo, oscilação de humor e maior risco de osteoporose. Por essas e outras é que o assunto ainda é tabu entre nós. A gente fala muito pouco sobre isso, a gente se assusta muito, as mulheres ficam esperando a menopausa assim como se fosse o fim da vida, não é? E não, é só uma fase, que claro, tem algumas modificações, como a gente teve modificações lá quando a gente menstruou a primeira vez. Mas nem sempre é. Aceitar o corpo e a chegada do envelhecimento ajuda. E em casos específicos, há alternativas para auxiliar nesse processo, como a reposição hormonal. Fazer esse corpo continuar funcionando como se ele não estivesse na menopausa.
E claro que isso tem alguns riscos. Por exemplo, aumenta o risco, talvez não se tenha ainda isso muito claro, mas aumenta o risco de câncer de mama, de trombose, de uma série de coisas. Por quê? Porque o corpo não está mais preparado para aquilo. E existem mulheres que podem usar, que poderiam fazer, e tem outras que não poderiam. Não, então isso é uma questão de conversar com o seu médico, avaliar os riscos, avaliar os benefícios e decidir.